Fala galera, beleza? Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui para entrar na temática do Acelerando os Seus Estudos. Agora é hora, né? Degustação para você aí, sobretudo, estudar Direito Penal Militar. Uma aula muito legal com o professor Jorge. Não perde não, acompanha lá porque vale muito a pena e faz parte do nosso curso para PMDF. Exatamente, que bom receber vocês aqui, por essa hora aí da manhã. Não sei se você vai assistir essa aula de repente à noite, de madrugada, tá? Até porque a gente não vai deixar por muito tempo aí disponível, né, Ivo? Mas é para que você conheça a nossa metodologia aqui do Ser Aprovado e também, como o professor Ivo já falou, poder degustar de uma aula aqui muito importante para o seu concurso da Polícia Militar do DF com o professor Jorge. Agora também fica um convite especial para você. Você que quer também ter acesso ao curso completo, com todas as disciplinas e, ó, como bônus, uma aula minha ali mostrando como você estudar para esse concurso e uma planilha também que eu vou te mostrar ali, ó, um ciclo para você estudar com as nossas disciplinas, com o nosso curso. Cara, aproveita a oportunidade. O link está aqui na descrição desse vídeo e você vai poder fazer parte da nossa plataforma com preço promocional, né, Ivo? Exatamente, ó, R$ 547 você pode ainda parcelar em 12 vezes. Sem juros. Sem juros. 12 parcelas de R$ 45 que você for dividir pelos 30 dias dá R$ 1,50, R$1,50. Matheus, o que você compra hoje em dia com R$ 1,50? Cara, com os 50, cara, nem o flanelinha mais quer receber, né? Pois é, você vai estar comprando a sua aprovação para PMDF. Veja, você vai ganhar um salário de R$ 5.700 pagando apenas aí R$ 45 por mês. Olha que legal. Exatamente, tá, pessoal? Então vale a pena você acessar e entrar no nosso curso. Nós estamos ansiosamente aí esperando dentro de nossa plataforma para acessar todo o nosso conteúdo, videoaulas, PDFs, para te ajudar nessa preparação. E aí nós vamos deixar essa aula aí disponível agora com o professor Jorge para você acompanhar. E é isso, meu. Muito obrigado. Eu te aguardo na nossa plataforma. Aproveitem, bora vencer. Vamos acelerar esses estudos aí, hein? Vem com a gente. Valeu! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para o nosso curso de Direito Penal Militar. Você não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge, vou ser o seu professor aqui na disciplina de Direito Penal Militar. Eu sei que deve ter muita gente aí assustada com essa disciplina, nunca viu na vida o Direito Penal Militar, mas fica tranquilo, a minha missão aqui é deixar tudo bem suave para que você consiga entender e, mais importante, além de entender, você consiga acertar as suas questões de prova, tá? Te dou minha palavra que ao final do nosso curso você vai ter segurança para responder qualquer questão que trate sobre a disciplina Direito Penal Militar, beleza? Então, como eu já disse para vocês, meu nome é Jonathan Jorge, eu sou policial rodoviário federal, fui militar de carreira do Corpo de Fuzileiros Navais, então tenho uma experiência pessoal com a atividade militar, conheço da vida castrense e vou aqui ministrar o Direito Penal Militar para vocês. Eu quero tentar facilitar o conhecimento dessa disciplina, então eu já vou fazer um acordo aqui com você, já vou pedir para você se desarmar um pouco. Eu sei que muita gente, quando, nunca vi Direito Penal Militar, quem fez direito viu lá aquela disciplina lá em Direito Constitucional. Como assim, Jorge? Direito Constitucional? Sim, quando a gente faz o curso de Direito, pessoal que é formado na área aí, você vai entender que quando a gente vai estudar sobre o Poder Judiciário, nós acabamos estudando um órgão estranho lá, que as suas decisões são colegiadas e etc. Está lá no artigo 122 ao 124 da Constituição Federal. Então, muita gente viu isso, que o pessoal que fez direito, conhece um pouco, já estudou mais a fundo o direito constitucional, vai ter visto isso lá no seu curso de Direito ou no seu preparatório aí de Direito Constitucional. Sendo que você estuda lá, bem rápido, falando sobre a Justiça Militar da União, sendo que isso é muito rápido. Então você acaba ali nem dando muita bola. Tem gente que passa direto por esse tema. E aí, quando sai no seu concurso a disciplina de Direito Penal Militar, o cara olha e fala, caramba, eu nunca fui militar, não conheço o tema, e aí surge aquela dúvida, aquele medo, que eu vou te tranquilizar. Fica tranquilo, eu vou te ajudar a chegar lá, você vai conseguir responder qualquer questão aqui sobre Direito Penal Militar. Beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos lá então. Então, vem comigo aqui. Se você quiser ir lá nas minhas redes sociais, tirar qualquer dúvida, dar uma sugestão para a aula, pode mandar lá, Jorge Soares _JJ. Jorge Soares _JJ. Pode ir lá e perguntar qualquer coisa, eu estou sempre lá respondendo a galera. Então, vamos comigo aqui, que eu vou
começar a falar um pouco do surgimento do direito penal militar. Muita gente fica pensando assim, cara, pô, de onde surgiu isso aí? Como surge o direito penal militar? É rapidinho, só para você entender e a gente introduzir a nossa disciplina, que é uma disciplina muito maneira e tem a ver um pouco com a história das guerras. Gente, quando você tem a criação dos estados nacionais, a criação ali de uma organização, não falo nem dos estados nacionais, que são um pouco mais à frente, mas quando você tem o surgimento de sociedades, o homem vivendo em sociedade, você começa a ter conflitos. Quando começam a surgir os conflitos, surge a necessidade de terem exércitos, de serem criados exércitos, né? E aí nós temos lá na antiguidade, na Roma antiga, nós temos os famosos legionários, né? As legiões romanas, que são um embrião dos exércitos modernos. Aquela organização, a disciplina, como nós conhecemos como a disciplina militar atual, ela surge na formação do exército romano. Eu não sei se vocês sabem, mas o exército romano, ele não podia entrar em Roma, na capital, por medo ali de alguns golpes e etc. Então eles ficavam alojados para fora de Roma ali, no que eles chamavam de Campo de Marte, se eu não estou enganado. E aí você começa a ter essas organizações entre hierarquia e etc. E aí, como você tem o surgimento dos exércitos, você começa a ter a necessidade de se manter a disciplina, de se manter a ordem, a organização. Então, você tem um direito que surge dentro dos acampamentos militares. E aí já vai uma dica. O direito militar, ele é também chamado direito castrense, ou, como era chamado, direito castrensis. Por que castrense? Ou castrenses, né, lá do latim? Porque essa organização, esses julgamentos, eles eram feitos nos próprios acampamentos militares. Lembra que eu falei com você que os exércitos romanos, as legiões, não entravam em Roma? Então, onde eles ficavam acampados, seja em países ocupados, em territórios ocupados, por exemplo, na Gália, atual Inglaterra, você tinha legiões acampadas ali. E se ocorresse algum ato de insubordinação, algum crime por parte desses legionários, desses militares, você teria o julgamento desses indivíduos no próprio acampamento. E o que é diferente? Porque os tribunais seculares, eles ficavam em Roma. E quando você tem um julgamento agora, sendo criado tribunais específicos para julgar esses guerreiros, esses militares, vamos colocar assim, na época não existia esse termo militarismo, mas esses soldados, eles eram julgados nos próprios acampamentos. Como eles eram julgados no próprio acampamento, surgiu ali o termo castrenses, de acampamento. Então, justiça castrense ou justiça do acampamento. Por isso que nós chamamos direito castrense, porque direito militar, beleza? Tá, vamos lá. Então, acompanha comigo aí. Não é possível determinar de forma exata, ou seja, a gente não tem como falar para você assim, olha, o direito militar, ele surge aqui, nesse ano. Não tem, eu não consigo dizer para você que nesse ano surge o direito militar, mas eu consigo dizer que o direito penal militar, ele, como costume, ele surgiu em tempos remotos, com o surgimento dos primeiros exércitos, que eu falei com você, surgimento dos primeiros exércitos, ou seja, o surgimento, aqui eu posso mencionar um exemplo, as legiões romanas são um exemplo disso. Nós temos as legiões romanas como um exemplo da necessidade de criação dessa doutrina militar. E reparem nisso aqui, pessoal, o direito penal militar, ele é sempre baseado em rígidos princípios de hierarquia e disciplina. Gravem isso para a sua prova. Isso aqui, ó, leve isso aqui para a sua prova. O direito penal militar, ele é baseado em dois princípios, hierarquia e disciplina. Esses princípios são os sustentáculos. Eles são os sustentáculos da vida militar.
tudo que ocorre no militarismo, tudo que ocorre na vida militar, é baseado em princípio da hierarquia e disciplina. Sem hierarquia e disciplina, há um comprometimento da atividade militar. Gente, eu fui militar por alguns anos e tem coisas que só o militarismo tem, beleza? E o militar, ele é submetido a uma rígida hierarquia, uma rígida disciplina por conta da sua tarefa constitucional. A missão dos militares, nós estamos vendo aí a guerra na Ucrânia com a Rússia, é algo que se você olhar e você não tiver uma rígida disciplina, você fala, caraca, como é que um soldado encara isso com a morte certa? Defendendo de um exército, claro que tem a questão do patriotismo, mas se você analisar de forma fria, como é que um indivíduo ele resiste sabendo que a morte é certa? Por quê? Um dos crimes que nós temos na vida militar é o crime de deserção. Então, geralmente, inclusive lá na Ucrânia, no Brasil também, em tempo de guerra, a pena para deserção é a morte. E aí é simples, ou você vai morrer encarando o inimigo, ou você vai morrer como desertor. E aí você vê como que a vida militar impõe certas regras muito rígidas, para que os indivíduos tenham a coragem de enfrentar o inimigo. Então reparem que os princípios da hierarquia e da disciplina, eles são muito fundamentados. Eles vão fazer com que o indivíduo esteja sujeito à hierarquia, que são os níveis hierárquicos dentro da força, e a disciplina, que é o fiel acatamento dessas normas. Beleza? Vamos continuar aqui, meu povo? Tá. Vamos continuar falando do surgimento do direito penal militar. E aí nós vimos que o direito penal militar, ele só adquire autonomia, onde? No direito romano. Ou seja, ele vira uma disciplina jurídica específica, ele fica autônomo em relação a outros ramos de direito, no direito romano. E aí os romanos chamavam a justiça militar, ó, quem chama é os romanos, de justiça castrensis, pois era realizada no próprio acampamento militar. Reparem, eu tinha o tribunal em Roma, que julgava ali os litígios, a vida civil. E eu tinha os acampamentos das legiões. Então, quando acontecia algum crime, algum caso ali que era necessário levar aquele legionário a um tribunal, ele não era levado para a cidade. Lembra que eu falei que as legiões, os exércitos não entravam em Roma? Então, ele era julgado no próprio acampamento. Com isso, surgiu o termo justiça castrense, justiça do acampamento. Beleza? Então, lembra disso. Agora você não vai esquecendo mais. Tem prova que gosta de complicar a vida do campeonato é ótimo, né? Do candidato, e coloca assim, nos termos da lei castrense. Gente, lei militar. Beleza? Bem tranquilo, aqueles termos que eu odeio. Não gosto, mas é importante que você saiba aí para não errar em prova. Tá, vamos lá agora para o conceito de direito penal militar. Nós vimos o surgimento, vimos ali a história do direito penal militar. Agora vamos ali falar um pouco do conceito de direito penal militar. Jorge, conceitua para mim direito penal militar? Então vamos lá, primeira coisa, ele é ramo do direito público, beleza? E ele é composto por um conjunto de normas jurídicas elaboradas pelo poder competente, poder legislativo. Agora, uma situação interessante. Curiosidade. Apesar de nós estarmos falando que atualmente você entende o direito penal militar como elaborado pelo poder competente, o atual Código Penal Militar, ele é um decreto-lei. Ele não foi elaborado pela Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado, pelo Poder Legislativo Federal. Ele é fruto de um decreto-lei, elaborado pelos ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica. Beleza? Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. Beleza? Então vamos lá. Quando eu falar de aplicação da Lei Penal Militar, nós vamos estudar isso um pouco mais aprofundado. Então, o ramo do direito público composto por um conjunto de normas jurídicas elaboradas pelo poder competente. Hoje, toda alteração tem que vir ali do poder legislativo. Prevendo e regulando coercitivamente as condutas humanas, comissivas ou omissivas, objetivando resguardar os interesses das instituições militares, culminando as respectivas penas e medidas de segurança,
cuidado com medida de segurança, tá? A medida de segurança no direito penal militar, ela é diferente da medida de segurança do direito penal comum, mas na hora certa eu vou tratar isso com você. Só risca ali medida de segurança, já liga aí uma anteninha para que você saiba que é diferente, tá? É diferente e as bancas gostam de explorar essa diferença. Objetivando resguardar os interesses das instituições militares. Gente, quando eu falo de resguardar os interesses das instituições militares, eu estou falando de resguardar quais interesses? Quando a gente for ver daqui a pouco, quando eu falar de bem jurídico, qual é o bem jurídico tutelado pela norma penal militar? Olha, vocês vão ver que eu tenho a vida como bem jurídico, a dignidade humana, enfim, vários bens jurídicos protegidos também pela norma comum, pelo direito penal comum. Acontece que eu tenho dois bens jurídicos que serão tutelados sempre. Por exemplo, crime de homicídio. Código Penal comum é o bem jurídico tutelado, é a vida. No Código Penal Militar, a vida também. Mas, além disso, a vida e a hierarquia e disciplina. Sempre, sempre a norma penal militar vai tutelar a hierarquia e a disciplina, beleza? Sejam de forma direta ou indireta, mas elas sempre vão visar tutelar a hierarquia e a disciplina. Beleza? Então tá, objetivando resguardar os interesses das instituições militares, combinando as respectivas penas e medidas de segurança, tratando-se de um direito penal especial. Anote isso aqui também. Não só porque se aplica uma classe ou uma categoria, mas pela natureza do bem jurídico tutelado. Jorge, me explica isso aí. Vamos lá. Gente, quando eu falo classe ou categoria, eu estou falando, em regra, de militares. Como assim em regra, Jorge? Porque em regra, até colocar de vermelho aqui, ó. Porque o direito penal militar, ele pode ser aplicado também para civis. Como assim? Nós vamos ver que alguns crimes, no caso da Justiça Militar da União, eu posso ter a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis por crimes militares, o que não vai acontecer na Justiça Militar Estadual. Mas na Justiça Militar da União, isso pode acontecer sim. Por exemplo, crime de traição, beleza? Então, reparem que, em regra, essa classe ou categoria será os militares, porque, na exceção, nós temos os civis que podem ser processados, julgados pela Justiça Militar da União, aí nesse caso não por uma decisão colegiada, mas pelo juiz auditor, né, segundo o Código Penal Militar. Beleza? Tá. Como também pela natureza do bem jurídico tutelado. Gente, nós temos aqui o que eu já falei. É uma natureza especial porque eu vou tutelar a hierarquia e a disciplina. Sempre eu vou tentar tutelar de forma direta ou indireta a hierarquia e a disciplina. Nós temos aqui, como ramos ali especial, da justiça especial, eu tenho, ó, pronto, estava já. Vamos lá. Eu tenho Justiça do Trabalho. Eu tenho Justiça Eleitoral, que nós estamos vendo aí direto, né? E eu tenho a Justiça Militar. Gente, por que são ramos, isso que são ramos especializados? Porque ele tem toda uma estrutura própria, tem toda ali uma disciplina própria, beleza? Então, nós estamos vendo aqui que é um direito penal especial. Nós temos toda uma disciplina específica para tratar do direito militar, beleza? E é o que nós vamos estudar aqui nesse curso. Tá. Um conceito também interessante que eu gosto de utilizar, esse conceito aqui já é do Guilherme Nucci. Esse aqui é o conceito do doutor, excelentíssimo desembargador doutor Guilherme Nucci.
e ele vai trazer esse conceito. O direito penal militar é um ramo especializado. Opa, nós vimos então que ele é um ramo especializado, junto do direito do trabalho, direito eleitoral. Então, são os 3 ramos especializados da justiça, cujo corpo de normas se volta à instituição de infrações militares, ou seja, eu vou criar infrações militares com a sanção pertinente. E o que ela é voltada? Voltada a garantir os princípios basilares ou princípios básicos das Forças Armadas, constituídos pela hierarquia e disciplina. Gente, olha só, isso aqui é interessante. Quando eu falo de princípios basilares, eu estou falando de princípios que dão sustentação. São princípios que são os sustentáculos. Eles vão sustentar, é como se fosse aqui, ó, colunas sustentando a vida militar. Beleza? Colunas que vão sustentar a vida militar. São princípios que vão dar base a toda a atividade militar, beleza? Princípios que dão sustentação beleza? São princípios basilares porque eles dão sustentação. Beleza. Forças Armadas. Coloca sempre nessa ordem. O que são as Forças Armadas aqui pra gente? Forças Armadas pra gente, você sempre vai entender como Marinha, Exército e Aeronáutica. Por quê? Gente, você vai entender um princípio básico, que é o princípio da antiguidade. Marinha, primeira força, Exército, a segunda força, e Aeronáutica, a mais moderna. Então, nós estamos colocando aqui por ordem de antiguidade. Beleza? Por isso que a gente sempre fala Marinha, Exército, Aeronáutica, por ordem de criação. E aí, pô, Jorge, mas não se aplica a PM, o bombeiro? Se aplica, sendo que Exército e Bombeiro, perdão, Exército e Bombeiro não, gente. PM e Corpo de Bombeiros Militares, eles são forças auxiliares do Exército. Cuidado, tá? É força auxiliar do Exército, não das Forças Armadas. Força auxiliar do Exército. Inclusive, querem mudar isso aí, não é muito importante vocês, mas você tem que saber isso aqui. Beleza? Tá. Vamos lá então, pessoal, falar um pouco da competência aqui do direito penal militar para processo e julgamento. Então, você vai ver aqui, ó, competência e organização da justiça penal. Perdão, competência e organização da justiça militar. Vem comigo aqui. Vamos lá, pessoal. Justiça Militar da União. Reparem o seguinte, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. Tranquilo? Então, agora eu vou falar com vocês da competência para processo e julgamento da Justiça Militar da União. Tranquilo? Então, presta atenção e vamos por partes, para poder não bagunçar o coreto. Olha só, Justiça Militar da União. Primeira coisa que nós temos que saber são os órgãos. Órgãos da Justiça Militar da União. Superior Tribunal Militar. A título de curiosidade, é o tribunal mais antigo do Brasil, ó. Tribunal mais antigo do Brasil. Foi criado com a vinda da família real para o Brasil. E o Tribunal
os tribunais, né, e juízes militares instituídos por lei. Aí nós temos aqui, ó, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Como é que funciona isso aqui? Gente, nós temos espécie de varas criminais militares, que são as auditorias militares. Quando ocorre um crime militar, nós temos ali as auditorias militares. Então, aqui, ó, varas, auditorias militares. Essas auditorias militares, elas vão funcionar como se fossem varas criminais. Então, vou até botar aqui, ó, elas funcionam como varas criminais. Ok? Então, essas auditorias vão funcionar como varas militares, varas criminais militares, tá? E aí, só deixa eu pegar uma em branco aqui, para a gente pegar essa aqui em branco para poder ficar mais fácil. Olha só, a gente tem aqui auditorias militares. Auditorias militares. Essas auditorias militares, que vão funcionar como varas criminais, elas vão ser responsáveis por processar e julgar militares que cometam crimes, exceto oficial general, tá? Por quê? Porque oficial general tem prerrogativa de foro, e eles vão ser julgados pelo STM, tranquilo? Mas nas varas criminais, ou seja, nas auditorias militares, todos os militares abaixo de oficial general, que não tenham ali o posto de oficial general. Depois a gente vai falar sobre isso aí, quando eu falar de processo penal militar, a gente acaba estudando um pouco sobre isso. Então vamos lá, auditoria militar. O que eu tenho na auditoria militar? Na auditoria militar, eu tenho um juiz togado, ou juiz militar, beleza? Vou até tirar aqui para ficar melhor. Na auditoria, eu tenho um juiz togado, ou o juiz auditor, que é como o Código Penal Militar chama ele, mas isso aí, essa nomenclatura já foi alterada pela Lei de Organização da Justiça Militar da União, mas essa lei não cai para vocês, então vou passar batido. Eu tenho um conselho especial e eu tenho um conselho especial e eu tenho um conselho permanente. Jorge, qual a diferença de conselho especial para conselho permanente? Gente, a diferença é quem será julgado por esses conselhos, beleza? O conselho especial, ele é responsável por processar e julgar oficiais. Então, se eu tenho um oficial que comete um crime militar, esse oficial será julgado por um conselho especial. Agora, se um praça comete um crime militar, aí esse praça será julgado, esse praça será julgado pelo conselho permanente. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui para vocês poderem entender. Então, eu tenho as auditorias que vão funcionar como varas criminais. Tranquilo? Beleza, né? E aí, dentro dessas auditorias, eu tenho um juiz togado, que é o responsável ali por algumas decisões, e eu tenho conselhos. Conselho especial e o conselho permanente. Tranquilo? Tá. Cada conselho desse é composto por um juiz togado
e juízes militares, tá? Que são militares de carreira, que são escolhidos ali para compor esse conselho, tá? E as decisões, via de regra, são colegiadas, são decisões colegiadas. Só toma cuidado porque a gente tem algumas diferenças, que eu vou entrar mais a fundo quando eu falar de processo penal militar. Aí nós vamos estudar mais a fundo a composição dos conselhos, etc., para você poder não ficar viajando na maionese aqui. Importante para você saber que nós temos auditorias. Essas auditorias têm juiz togado, que decide de forma monocrática. Por exemplo, na Justiça Militar da União, se o crime for cometido por um civil, quem vai ser responsável por processar e julgar esse civil será o juiz togado. Ou, se eu tiver um crime em coautoria entre um civil e um militar, quem vai julgar esses indivíduos será um juiz togado de forma monocrática, ele julga sozinho. E se eu tiver um oficial, aí esse juiz vai compor o conselho, se for um oficial, conselho especial, se for um praça, conselho permanente, e tem uma decisão colegiada. Mas a gente fala em direito processual penal militar, beleza? Tá, então nós vimos aqui a composição desses conselhos, né? As auditorias. Beleza. Gente, isso aqui tudo é em primeiro grau. Isso aqui ocorre em julgamento em primeiro grau, ok? Pô, Jorge, e se tiver um recurso? Nós estamos falando da Justiça Militar da União. Em segundo grau, perdão, em nível recursal, né? Segundo grau, não, em nível recursal, melhor dizendo. O grau de recurso aqui, você teria, a nível recursal, o Tribunal Superior para Julgamento seria o STM, beleza? Então, recursos advindos da Justiça Militar da União em primeiro grau, eles serão encaminhados para o STM. Cuidado, tá? Cuidado, porque se for da Justiça Militar Estadual, nós já vamos ter outra composição. Aí nós vamos ter o Tribunal de Justiça e depois o STJ. Aqui você vai sair de primeiro grau e ir direto para o STM. Tranquilo? Beleza. Exceto se for oficial general. O oficial general tem foro prerrogativa de função. Eu falo disso com vocês quando a gente falar de processo penal militar. Tranquilo? Vamos voltar aqui, que eu quero continuar falando de justiça militar com vocês. Tá bom. Justiça Militar da União, vimos aqui quais são os órgãos. Então, eu tenho somente 2 órgãos. Sim, somente 2 órgãos aqui na Justiça Militar da União. O Superior Tribunal Militar, que é o órgão recursal para recursos advindos na primeira instância. Os tribunais de juízes militares, tudo por lei. Gente, nós temos aqui o funcionamento das auditorias militares. Em primeiro grau aqui, ó, eu tenho 3 órgãos. 3 órgãos. Como assim, Jorge? Eu tenho o juiz togado, que é um órgão. Eu tenho o conselho especial, que é outro órgão. E tenho o conselho permanente, que é outro órgão. Então, as decisões em nível de recurso oriundas desses órgãos aqui, elas são enviadas ao STM. Isso aqui, pessoal, só na Justiça Militar da União. Essa é a estrutura da Justiça Militar da União. Beleza? Vamos falar agora da composição da Justiça Militar Estadual. Competência para processo de julgamento. Agora na verdade, vamos continuar falando da Justiça Militar da União. Olha só, vem comigo aqui, ó. Tá, quem pode ser processado e julgado pela Justiça Militar da União? Vem comigo aqui. Justiça Militar da União ainda, vimos a composição, agora vamos falar de competência. Quem pode ser julgado pela Justiça Militar da União? Olha só. O Superior Tribunal Militar compõe-se de que não, isso aqui não, depois eu volto aqui. Tá. A Justiça Militar... Opa! A Justiça Militar
a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A lei disporá sobre organização e funcionamento e a competência da Justiça. Olha só, toma cuidado com isso aqui. Quando eu falo de justiça militar aqui, eu estou falando de justiça militar da União. Ora, ela tem competência para processar e julgar os crimes cometidos por militares das Forças Armadas. Nós vimos aqui que esses indivíduos são os membros da Marinha, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Porém, não é só isso. A Justiça Militar da União, ela pode processar e julgar militares e também pode processar e julgar civis. Sendo que ela vai processar e julgar civis quando eles praticarem crimes impropriamente militares. Impropriamente ou crimes militares impróprios, né? Vou até colocar aqui, porque fica melhor, que você pode confundir, que tem algumas doutrinas que vão colocar diferente. Então, vamos colocar aqui, crimes impróprios. Não confundir com o Código Penal, tá? Esses aqui são crimes militares próprios e impróprios. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aí, quando eu falar de aplicação da lei penal militar, vocês vão entender isso aqui. Inclusive tem uma diferença. Por quê? Porque nós temos o crime de insubmissão, que ele pode ser cometido por civil, quando está no processo de convocação ali, após o alistamento, mas enfim, quando a gente for aprofundar nos crimes militares, eu falo disso, então vocês vão ficar um pouco confundidos. Então, a Justiça Militar da União, ela tem competência para processar e julgar civis, quando eles cometerem crimes impropriamente militares, ou cometer crime militar, né? A gente vai entender o porquê que eu estou falando disso mais à frente, e militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aqui. Então, a Justiça Militar compete processar e julgar os militares. Gente, reparem o seguinte, quando eu falo de Justiça Militar da União, eu falo que ela julga crimes militares. Ou seja, não importa se quem comete esse crime é um civil ou um militar, pouco importa. Basta que esse indivíduo tenha cometido um crime militar, ele será processado e julgado. Beleza? Gente, eu passei esse tópico aqui que fala sobre a composição, porque eu vou deixar para falar isso aqui com vocês, vou deixar para falar isso aqui com vocês quando eu for falar de processo penal militar. Aí é importante eu falar disso. Para direito penal militar não tem importância não, tá? Então, falei com vocês aqui da Justiça Militar e quem ela pode processar e julgar. Militar da União, tá? Vamos lá. Agora, Justiça Militar Estadual. Jorge, é diferente? Pra caramba. É bem diferente. Vocês vão perceber aí uma situação bem sutil, que eu vou lá e depois volto para você poder entender e pegar a maldade de algumas bancas. Olha só. A Justiça Militar Estadual, olha só, vem comigo aqui. Os estados organizarão a sua justiça, observando os princípios estabelecidos nessa Constituição. Tranquilo. Aí, lá no parágrafo 3º, eu vou falar o seguinte: a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Lembra que eu falei com você de um juiz togado e dois conselhos, conselho permanente e conselho especial? Mesma coisa, conselho especial julga oficiais e conselho permanente julga praça. Jorge, por que chama de conselho especial e conselho permanente?
Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Gente, conselho especial. Esse conselho é formado quando um oficial comete crime militar. Então, imagina só que um capitão comete um crime militar. Ao cometer esse crime militar, o juiz que já vai estar lá, que tem ali a responsabilidade daquela auditoria militar, ele vai sortear um conselho, ou seja, sortear os outros membros daquele conselho para processar e julgar aquele oficial, beleza? Então, o conselho especial ele é formado após o cometimento do crime. Aí você, meu aluno, que já está safo em direito penal, pode falar assim: Jorge, isso não fere o princípio do juiz natural? Não. O STF já se debruçou sobre isso e entende que não, porque a auditoria já existe, o conselho já existe, os juízes que serão sorteados. É como se você levasse um processo à justiça e tivesse o sorteio do magistrado que será responsável pelo processo de julgamento, como ocorre hoje na nossa justiça. Quando a gente fala, o processo foi distribuído para a vara tal, é que houve um sorteio para selecionar o juiz ali, visando o princípio da isonomia, né? Para poder não ter nenhum favorecimento ali no julgamento. Então é a mesma coisa, o conselho já existe ali, os membros que serão sorteados. Essa é a visão dos tribunais superiores sobre o conselho especial. Já o conselho permanente, não. Você tem ali o sorteio prévio dos seus membros e esses membros têm ali uma duração. Esse conselho funciona por um certo período de tempo, a gente vai ver isso em direito processual penal militar, e de tempo em tempo esse conselho ele é renovado, mas antes mesmo da prática do ato delituoso, ele já existe, diferentemente do conselho especial, que é formado após o cometimento do ato criminoso. Beleza? Então vamos lá. É muita informação, eu sei, mas fica tranquilo que quando nós formos fazer as questões, vocês vão ver que é bem tranquilo. Não tem nada de bicho de 7 cabeças não, tá? Vamos facilitar para vocês. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau, pelo juiz de direito e pelos conselhos. Falei sobre isso já. Em segundo grau, ou seja, em nível recursal, reparem que é algo interessante. Não tem isso na Justiça da União. Em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados que o efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Reparem duas coisas. Primeiro, eu não estou falando de efetivo policial, eu falo de efetivo militar, juntando Corpo de Bombeiros Militares mais Polícia Militar. Então, se eu tenho um efetivo superior a 20 mil homens, eu posso ter um Tribunal de Justiça Militar. Onde eu tenho isso? São Paulo, Minas Gerais, e eu tenho isso também no Rio Grande do Sul, beleza? Então não é algo que nós temos em todo o território nacional. Eu só tenho 3 estados que têm ali esse Tribunal de Justiça Militar. É um tribunal específico para julgar recursos advindos do primeiro grau ali dos juízes e dos conselhos, tá? Reparem que só na Justiça Militar Estadual eu tenho isso. Por quê? Em primeiro grau, eu tenho juízes, eu tenho o juiz e o conselho. Conselho especial e o conselho... Conselho especial e o conselho permanente. E aí, no segundo grau, isso somente a Justiça Militar Estadual. No segundo grau, eu tenho a possibilidade de criar, em segundo grau, o Tribunal de Justiça Militar, ou TJM. Gente, nós vimos que isso aqui não é regra, é exceção. Por que é exceção? Eu só tenho 3 no Brasil em funcionamento. Ora, Jorge, e onde não tiver o Tribunal Militar para julgar os recursos?
o próprio tribunal vai fazer o julgamento. É o que acontece no país quase todo, exceto Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Quem vai julgar o recurso é o próprio tribunal. Então, o próprio Tribunal de Justiça vai julgar esses recursos advindos do primeiro grau, quando não houver o Tribunal de Justiça Militar. E esse Tribunal de Justiça Militar pode ser criado quando? Quando o efetivo militar for superior a 20 mil homens, ok? E aqui, uma situação importantíssima. Qual é o nível recursal para o tribunal, para recursos oriundos da Justiça Militar Estadual? Aí, você vai vir aqui comigo aqui, esses recursos oriundos da Justiça Estadual, eles vão para o STJ. Pega isso aqui, ó. Então, os recursos da Justiça Estadual, eles vão para o STJ. Reparem, então, que a Justiça Militar da União, eu só tenho o tribunal, composto por 3 órgãos, e vai direto para o STM. Já na Justiça Estadual, eu tenho, em primeiro grau, o juiz, os conselhos e os conselhos. Eu tenho um órgão de segundo grau, que é o TJM ou o próprio tribunal, e o recurso oriundo da Justiça Estadual vai para o STJ. Gente, cai em prova pra caramba. Recurso advindo do primeiro grau da Justiça Militar da União. Eu não tenho um nível intermediário. O recurso vai direto da auditoria militar ou do juiz auditor, né, de forma monocrática, vai direto para o STM. Já na Justiça Estadual eu tenho um segundo grau, que é um nível intermediário, que é feito pelo próprio tribunal ou pelo Tribunal de Justiça Militar, ou, e aí, tendo o recurso, ele vai para o STJ. Então, o nível recursal da Justiça Militar Estadual o tribunal, é o STJ. E, no caso da Justiça Militar da União, STM. Beleza? Tranquilo, né? Pode confundir, pode cair na sua prova. Vimos aqui, tá. Agora, outra situação que muita gente fica em dúvida é a competência. Nós vimos que a Justiça Militar da União, ela pode processar e julgar civis por crimes militares ou militares, ok? Então, o militar, ele pode ser processado e julgado pela Justiça Militar, tranquilo? O militar pode ser julgado pela Justiça Militar. E aí você, meu aluno curioso, vai fazer a seguinte pergunta. Eu sempre recebo essas perguntas lá no meu Instagram. Jorge, e se um militar de uma força estadual cometer um crime que vai se enquadrar ali na competência de processo e julgamento do STM? E aí, o que vai acontecer? Ou de uma auditoria militar? Gente, o que vai acontecer? O civil ele vai ser julgado lá na Justiça Militar da União. Tranquilo. Nesse caso, se tiver um militar, o que os tribunais superiores já decidiram? Se for um praça, ele será julgado como civil. Beleza? Então ele vai ser julgado ali como civil, ser julgado pelo juiz auditor. E se for um oficial? Se for um oficial, aí ele será julgado pelo Conselho Especial, beleza? E tem decisões também falando que ele vai ser julgado como civil, mas a regra hoje, o que nós temos de mais recente, é que se for um praça, ele é julgado como civil pelo juiz auditor, e se for um oficial, ele é julgado pelo Conselho Especial, beleza? Mas a gente vai falar de tudo isso quando eu falar de processo penal militar, tá, gente? Aqui é só uma introdução para você entender a competência da Justiça Militar da União. Tá. Compete, reparem só isso aqui, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Vou chamar a sua atenção para isso aqui. Cabendo ao tribunal competente
decidir sobre a perda do posto da patente de oficiais e das graduações das praças. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aqui quando eu falar de aplicação de pena. Gente, olha só. Na Justiça Militar da União, nós vimos que eu posso processar e julgar civil mais militar. Já na Justiça Militar Estadual, eu só posso processar e julgar os militares. Reparem só isso aqui. Processar e julgar os militares. Não fala de crimes militares. Fala processar e julgar os militares dos estados. Quem são os militares dos estados? O Corpo de Bombeiros Militares mais a Polícia Militar. Então, a competência da Justiça Militar estadual é mais restrita. Quem eu posso processar e julgar? Eu só posso processar e julgar os militares. Militares estaduais. Jorge, um civil agrediu um militar do Exército. Beleza? Beleza. Agrediu um militar do Exército. Crime militar? Crime militar. A gente vai ver. A agressão contra militar de serviço. Crime militar. Vai ser julgado perante a Justiça Militar da União. Beleza. Um civil agrediu um policial militar. Crime militar? Não. Por quê? Porque o civil não pode cometer um crime militar de competência da Justiça Militar Estadual. Nesse caso, o civil teria cometido crime comum, sujeito à Justiça Militar, à Justiça Ordinária Estadual, não à Lei Penal Militar. Então, repare essa diferença. Um crime cometido contra um militar das Forças Armadas, ele pode atrair a competência da Justiça Militar da União. Um crime cometido contra um policial militar ou contra um bombeiro militar não vai atrair a competência. Por quê? Porque a Justiça Militar Estadual, ela não tem competência para processar e julgar civis. A Justiça Militar da União, sim, essa sim pode processar e julgar civis. Beleza? A gente vai fazer questões, a gente vai ver isso aqui na prática, tá bom? Só para você entender isso aqui, que a Justiça Militar da União, ela pode processar e julgar civis e militares. A Justiça Militar Estadual só pode processar militares. Beleza? Quem é um militar estadual? De novo, não custa lembrar, bombeiro e policial militar. Gente, quem são os militares estaduais? Isso aqui parece sacanagem, mas foi preciso uma emenda constitucional de 1998, olha só que loucura. Foi necessário uma emenda constitucional, olha só, foi necessário uma emenda constitucional para dizer que policial militar e bombeiro militar eram militares. Gente, da Constituição de 88 a 98, ou seja, nós tivemos 10 anos aí e foi necessário uma emenda constitucional para dizer o óbvio. Olha, policial militar e bombeiro militar são militares. Loucura, né? Mas é o nosso Brasil. Os membros das polícias militares e corpo de bombeiros, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e do território. Ou seja, os militares estaduais são militares. Foi fruto de uma emenda constitucional, se eu não estou enganado, emenda constitucional 19, que fez isso aqui. Falamos das auditorias. Pessoal, falamos aqui de competência, surgimento, falamos de coisa pra caramba. Fechamos aqui esse bloco introdutório. Falamos aí de muita coisa que é importante para você saber. Vamos aprofundar isso aqui tudo lá em processo penal militar. Quando eu falar de processo penal militar, a gente vai destrinchar a composição, quantos membros, de quanto em quanto tempo muda a composição. Por que eu gosto de fazer isso? Porque, primeiro, eu te introduzo na disciplina, para você poder não ficar, poxa, e aí? Eu gosto de começar sempre pelo direito penal militar. Eu falo para você, começa pelo direito penal militar, que é mais fácil. E aí você entende um pouquinho do que é esse direito, para depois a gente ir para o direito processual penal militar, que é mais complexo, tá?
é mais complexo, então é necessário que você já tenha uma vivência, mesmo que prévia ali, mesmo que bem rasa, no direito penal comum. E aí eu falo a competência, eu vou falar isso aqui tudo de novo no processo penal militar, sendo que aí de forma muito mais aprofundada. Aí nós vamos falar de como é o conselho, como que julga, quais as decisões que ele pode ter, enfim, quais são monocráticas, quais são colegiadas, para que a gente possa ter um aprendizado melhor. Eu acho que fica melhor dessa forma. Vamos ver então com mais profundidade. Pessoal, um beijo e um queijo, ficamos juntos, ficamos por aqui, né? Até a próxima, estaremos juntos. Valeu, forte abraço. E aí, pessoal, curtiram a nossa aula? Pô, sensacional, né, Ivan? Exatamente, esse conteúdo e muito mais estarão disponíveis no nosso curso da PMDF. Não perca a oportunidade de conseguir uma das 2.100 vagas à sua disposição. Exatamente, uma remuneração de qualidade, muitas vagas e um curso completo para você. O link está aqui na descrição da nossa aula, também está fixado para que você possa aí estar adentrando e aproveitar esse preço promocional, cara. Ó, 547, né, Ivan? Verdade. E até 12 vezes sem juros. Isso dá quanto por dia? 1,50. 1,50. Então, ó, muito bom aí para você entrar e eu te aguardo lá na nossa plataforma. E amanhã, aula ao vivo comigo, tá? Vamos resolver umas questões à OCP para você ver o nível dessa banca e vamos acabar com essa banca. Vamos desbancar a OCP amanhã, né? ao vivo, de manhã também. 10 horas, horário de Brasília, 9 horas, horário de Manaus. Espero você, bora vencer.